som. Glória, glória. Paz do Senhor, irmãos. Tá baixo. Tô sentindo que tá baixo. Paz do Senhor a todos. Vamos iniciar o nosso culto para a glória de Deus. Esperar os irmãos tomar os assentos aí, agradecendo a cada um que está aqui essa noite e a você que nos assiste. No livro de Salmos, Salmos capítulo 5, Salmo 55 e o versículo 22 é a leitura de hoje. Eu estava lendo e o que me chamou a atenção foi esse versículo: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Vou ler de novo: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Quem escreveu isso foi Davi. Olha que Davi sabia falar de sofrimento, viu? Então, se Davi, através do sofrimento do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, para nós entregarmos as nossas ansiedades, as nossas preocupações ao Senhor, que Ele nos sustentaria, Deus te sustenta essa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, mas sabe de uma coisa, meu irmão: Deus sustenta a tua vida e não permitirá que nós cairamos, amém? Então, que todos nós ficamos de pé. Quero pedir para que você fique de pé, que nós vamos fazer uma oração agora, para dar início a esse culto. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós queremos, Senhor, que esse culto seja agradável ao Teu nome, Pai. E que o Senhor possa tomar conta de tudo, Pai. Que tudo seja para a glória e honra do Teu nome, Pai. Não permita, Senhor, que nada saia daquilo que o Senhor planejou essa noite, Pai. Mas que ele seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E assim seja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Essa semana estava meditando na palavra do Senhor e me veio um louvor que fala do Espírito Santo de Deus estar conosco. E Ele já está aqui nesta noite. Nós vamos louvá-lo e engrandecê-lo, porque em todo o tempo Ele está lá para nos consolar. E Ele também está aqui para ouvir o que você tem a dizer, para visitar o seu coração, que você possa derramar-se na presença dEle, que você possa louvá-lo e engrandecê-lo, porque é o nosso melhor amigo. Há um doce Espírito aqui.
conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Glórias ao Senhor, os irmãos podem se assentar, por favor. Passaremos aos avisos e em seguida as ofertas e dízimos. Gostaria de convidá-los que participem conosco, tanto virtualmente quanto presencialmente, aqueles que já se sentem à vontade para estar aqui. Nas terças-feiras nós temos uma maranata de oração às 20 horas, online por enquanto, né? Então todos os irmãos estão convidados a participar. Tem sido bênção porque além de estar orando uns pelos outros, estamos mais próximos do Senhor. Nas quartas-feiras também temos uma reunião de oração, não deixa de ser, mas aprendemos mais da palavra de Deus, que é o núcleo familiar, às 20 horas. Temos online e temos presencial aqui na IBB de Suzano. Então, convide também aqueles que vocês gostariam de estar aqui conosco, tá? Na quarta. E nas quintas-feiras tem o curso da Faculdade Teológica Becar, é online. Então, se você ainda não conhece, não ouviu falar, né, dos cursos da Faculdade Teológica Becar, por favor, acesse o nosso site, dê uma olhadinha. Tem sido bênção também na vida de muitos irmãos, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Muito obrigada, passaremos as ofertas e dízimos. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. A Igreja Bíblica Brasileira não parou. O Ministério Sócio-Espiritual tem trabalhado diuturnamente atendendo as pessoas carentes. São centenas de cestas básicas que foram entregues. Essa semana entregamos mais de 500 cobertores. Olha que bênção. E vem mais doação por aí. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você está quentinho, confortável hoje? Imagina essas pessoas que receberam esses cobertores como estão agora, graças ao trabalho da Igreja Bíblica, graças ao trabalho da Igreja de Jesus na terra. E isso é generosidade. E essas ações que acontecem através das nossas doações. Então a igreja, esse prédio, precisa das nossas doações, as nossas contribuições. Deus não, mas para a obra continuar, a igreja precisa das nossas contribuições. Amém? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você sabe o que é qualidade de vida? Tem gente que acha que qualidade de vida é morar no interior, tem gente que acha que qualidade de vida é morar na cidade. Mas uma coisa que as pessoas não dizem é que qualidade de vida é ter com quem conversar, ter uma boa conversa. E sabe qual é a melhor conversa que a gente pode ter? Eu sei que você já respondeu mentalmente, que é conversar com Deus. E olha o que a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clame a mim e eu responder-te-ei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Se você tem nesse momento uma dificuldade que você sabe, converse com Deus, apresente a Deus, deixe a sua necessidade diante do altar de Deus.
mas deixemos também diante do altar de Deus a nossa gratidão. Então nós vamos orar, e depois que orarmos juntos, você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui no gasofilácio. Se você está em casa, vai aparecer o Pix da igreja, o número da conta. Precisamos sim da sua doação, para que a obra de Deus na terra continue alcançando as pessoas necessitadas. Amém? E depois da oração vamos ter uma bela apresentação da professora e do professor, antes do louvor subir. Tudo bem? Pode ser? Então, aí do lado na cadeira tem uma sacolinha, do lado da sacola tem um envelope vermelho para dízimo, o azul para oferta e o verde, que é uma oferta especial para o projeto Fazendo Diferença, que atende lá 92 crianças carentes. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso paizinho querido, um pai que ama, que ensina, que exorta, mas que acima de tudo, um pai que conhece os nossos pensamentos, a nossa alma e o nosso querer. Sabemos, Senhor, que nesse momento tão difícil que o mundo está passando, o Senhor tem o controle de tudo. Então, Senhor, o que eu tenho para te pedir nesse momento é que nos dê estratégia, nos dê sabedoria e que nos dê, Senhor, um escape, para que possamos, Senhor, cada vez mais alcançar mais pessoas com as nossas doações e, o mais importante, com o Evangelho que é pregado através das nossas vidas, que as pessoas podem ver um Deus glorificado através dos nossos atos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. O Pietro é sempre o primeiro. O Pietro é sempre o primeiro. Aê, Pietro. Deus é bom. Professora, professor, não quero interromper o
sem poder respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço a paz. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma graça. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Então acalma o meu coração. Amém. Convido os irmãos que se coloquem em pé novamente, para que louvemos ao Senhor com mais 2 cânticos. Eu vejo ainda, pessoas dispersas do Senhor, mesmo vivendo um momento tão delicado que ninguém jamais sonhava passar. Pessoas que parece que nem procuram ao nosso Deus. Se importam com os bens materiais, com a posição social, mas se esquecem do principal. O nosso tesouro é o nosso Senhor. A nossa salvação é dele que vem. Não adianta termos posses, termos bens, estarmos no meio ali da sociedade, se não tivermos o Senhor, não importa nada. Então que as pessoas busquem ao Senhor, entreguem suas vidas a Ele, que deixem a verdadeira paz, a verdadeira felicidade fazer parte da sua vida no dia a dia. Eu te busco. Silêncio está.
É assim que deve ser, né? Querermos cada vez mais a face do Senhor. E é dele que eu creio que vem a cura para todas as coisas. A cura para a dor física e a cura para a alma. E é por isso que cada vez mais nós temos que procurar conhecer a palavra do Senhor. Nós temos que orar. Nós temos que estar sempre declarando o nosso amor a Ele, sempre louvando e engrandecendo o nome dEle, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Porque se até aqui nós chegamos, foi pela graça do Senhor, o seu cuidado e o seu amor por cada um de nós. Creio que Tu és a cura, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Início. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio Louvado seja nosso Senhor. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz do Senhor. Boa noite. Deus é bom, Ele é maravilhoso e nós temos o privilégio de hoje adorar esse Deus. Isso é muito bom, né? Eu gostaria de orar com vocês, amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pelo refrigério, Senhor, constante que nos dá. Mas além disso, Senhor, gostaríamos de te agradecer por quem Tu és.
És nosso Deus, provedor, soberano, Criador. Guarda-nos agora, Senhor, para que possamos entender o Teu querer e seguir conforme a Tua vontade. Opera em cada um de nós, Senhor, um milagre. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Só complementando os avisos, eu até compartilhei, não sei se foi no vídeo ou num dos avisos, uma contagem bem mal feita. Nós já demos mais de 7 toneladas de alimentos desde que nós tivemos o início dos isolamentos por conta do vírus. Isso sem contar com a ajuda de roupas, camas, móveis e tudo mais. As necessidades, elas sempre existiram, e vou adiantar para vocês, elas sempre existirão. A igreja, como corpo de Cristo, numa de suas funções, é levar o abrigo, é levar o colo, é levar o cobertor, é levar o pão e a água. E até aqui, o Senhor tem sido conosco e nós temos tido essa oportunidade. Então, por que estou falando tudo isso? Primeiro, para agradecer a cada um de vocês, porque todos contribuíram. Quem não contribuiu com o alimento, contribuiu com a oração. Quem não contribuiu nem com um nem com o outro, contribuiu na ação, mas todos até aqui têm sido parte integrante desse trabalho. Quero pedir que você continue orando por tudo isso, para que possamos abrigar as famílias necessitadas, que são tantas. Se você tiver o desejo de contribuir, traga no culto, traga uma cesta básica, traga um saco de arroz, o que você quiser, traga, porque vai ser bênção. E se porventura você estiver passando por necessidades, deixa eu te dizer uma coisa, não tenha vergonha nenhuma, conversa com a gente, vamos juntos caminhar nisso, amém? Sabe por quê? Porque eu creio que nós somos família, e como família caminhamos juntos, em nome de Jesus, amém? Amém. Dando continuidade, hoje nós vamos falar de um livro maravilhoso, Provérbios. Depois das maravilhas que Deus teve para nós no livro de Salmos, agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre um livro chamado Provérbios. Algumas pessoas acabam identificando que Salomão foi o seu autor, única e exclusivamente. Nós, em particular, não acreditamos nisso. Não. Salomão escreveu inúmeros provérbios, uma sabedoria incrível, aliás, o homem mais sábio que já esteve na terra. Mas ele não foi o único, até porque os ditos no livro de Provérbios antecedem a data da existência de Salomão. Então, vários autores, várias pessoas contribuíram para a existência deste livro. Para você ter uma ideia, Amenemopet, é mais ou menos assim que se fala, um sábio egípcio que viveu há mais de 1000 anos antes de Cristo. Ele já direcionava para as pessoas que tinham a sua proximidade provérbios, dicas, deixas relacionadas à sabedoria do dia a dia. Então, é inquestionável que não foi tão e somente Salomão quem escreveu este livro. A data dele também, ela é difícil de ter. Ela vai desde o ano 900 a.C. até o ano 300 a.C. Enfim, nós não conseguimos delinear uma única data da feitura desse livro. Por quê? Porque eles foram compilando vários autores, várias sabedorias para serem inseridas aqui. Então é mais ou menos um retrato nu e cru do livro de Provérbios, para que possamos começar a entender o significado disso aqui. Mas uma primeira pergunta que eu tive quando eu comecei a estudar é: qual o objetivo? Não, tudo bem, eu já entendi que não foi só um único homem, já percebi que a data é difícil, mas qual o objetivo desse livro? Ele tem ditados práticos, sabedoria pungente e aguda sobre a vida. Se você depois puder acompanhar o livro de Provérbios, você vai ver que ele fala de questões relacionadas ao nosso dia a dia. Um livro que foi escrito há tanto tempo atrás, que não teve um único autor, mas ele fala das coisas que eu vivo no hoje.
É interessante como esse livro ele é direcionado para uma praticidade inegável. Um dos livros mais práticos da Bíblia até aqui. Um dos livros mais categóricos sobre o teu dia, sobre as tuas aflições, sobre os teus traumas. É um livro então que nos direciona dia a dia. Agora, os escritores antigos, esses que antecedem a Salomão, como esse egípcio, eles tinham uma sabedoria, eles tinham uma colocação prática, mas eles não tinham uma coisa que o livro de Provérbios tem: a retidão e a grandeza de Deus. Porque os provérbios ou os ditados que foram lançados neste livro, eles contêm a sabedoria inegável do Criador. E isso é maravilhoso. Então, buscando com um pouquinho mais de profundidade no livro, eu achei no capítulo 1, no seu versículo 2, um dos seus objetivos. Diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. Então, o discernimento e a prudência moral é o objetivo maior deste livro. Discernimento para saber como atuar no dia a dia, para saber como responder para as colocações que eu vou enfrentar no amanhã, segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, dia 14, é isso? Ou não? 14 de maio. É que eu estou no calendário, tô brincando. Dia 17 de maio de 2021, segunda-feira. O que vai acontecer na minha segunda? O que vai acontecer na tua segunda? O livro de Provérbios traz a resposta para cada uma destas situações. Então é inquestionável que Deus esteve aqui. Agora, uma outra colocação, eu até fiz um vídeo veiculando os cultos de hoje. Seriam esses ditados, seriam esses versículos, seriam estas poesias promessas de Deus? Porque se for promessa de Deus, então eu tenho aqui uma verdade absoluta e ela vai se cumprir. Porque nós temos um Deus de promessas e as promessas de Deus se cumprem. Então seriam esses ditados promessas de Deus, verdades absolutas do Senhor? Antes de você apressadamente responder, eu já te adianto, não são. Não são promessas. Não adianta você entender que o que está escrito no livro de Provérbios, se você seguir à risca o que está lá, vai acontecer na tua vida. E da onde nós tiramos isso? Da praticidade do dia a dia. É simples assim. E para que não tenhamos dúvidas, vamos lá. O capítulo 16, versículo 7 diz que se você tivesse Deus, fosse temente a Deus, você teria paz com os seus inimigos. Tranquilo? E aí então nós vamos pegar a vida de um somente para demonstrar que isso não é verdadeiro. Jesus tinha paz para com Deus, Jesus honrava a Deus e foi crucificado pelos seus inimigos. Então ele não conquistou o que estava escrito no livro de Provérbios. Ele não conseguiu então fazer com que o que estava lançado no livro de Provérbios viesse a se cumprir na sua vida. Por quê? Porque Provérbios ele não é uma promessa. No capítulo 3, por exemplo, nós temos lá que você deveria entregar as primícias dos teus tesouros no altar do Senhor, e então os celeiros da tua vida seriam abundantes. Resumindo, ou retratando isso numa outra linguagem, meu irmão, ofereça a Deus o melhor do teu financeiro, e Deus vai abastecer o teu celeiro, você vai ter de tudo. Buscando a história, por exemplo, dos apóstolos, nós vemos que eles honravam a Deus até com a sua vida, e eles viviam da solidariedade das igrejas. Então também não foi uma verdade absoluta na vida daqueles homens. Então, meu irmão, guarde bem isso. Este livro que nós vamos ler agora, ele tem dicas preciosas para a nossa vida. Verdades que, se você seguir, provavelmente elas acontecerão, mas não necessariamente. Um outro exemplo que, aliás, muitos nós que trabalhamos nos casais acabamos por encontrar, é quando um pai vê o seu filho se desviando do caminho do Senhor. E aí ele questiona, ele fala, mas eu sempre estive na igreja, sempre levei o meu filho na igreja, e no livro de Provérbios diz que eu devo ensinar o jovem no caminho que ele deve andar, e ainda quando velho for, ele nunca se desviará deste caminho. O que aconteceu? O que aconteceu é que isso não era uma promessa, e na tua vida ou na vida do teu filho, isso não aconteceu.
É simples assim. É bem simples, mas às vezes nós temos algumas dificuldades para entender. Mas eu gostaria que você guardasse bem isso. São verdades, práticas do dia a dia, tiradas por homens sábios que foram inspirados por Deus, mas pronto e categoricamente, o que está no livro de Provérbios não são promessas do Senhor. A promessa do Senhor é que se você acreditar em Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá a vitória sobre a morte. Isso é uma promessa, e isso vai acontecer. A vitória é que se você andar na edificação, crescendo cada vez mais na intimidade com Deus, você vai vencer os ataques do mundo, tendo contentamento na sua jornada. Isso é uma promessa. No mais, não. Agora, seguem 2 dicas para você ter no livro de Provérbios. Como é um livro de sabedoria e um livro prático do dia a dia? O primeiro conselho que eu te dou, que aliás a maior parte dos estudiosos nos traz, é que leia. Leia o livro de Provérbios, não é tão grande. Você pode ler um capítulo por dia, são 30. No mês você fecha Provérbios, mas leia com calma, porque ele está falando da tua vida, ele está falando dos problemas que você vai enfrentar no hoje. Então leia e leia com calma. Agora segue o segundo e tão importante quanto, ou até mais importante. Todas as vezes que você, lendo o livro de Provérbios, encontrar a palavra filho, entenda que é Deus falando com você. Filho, filha, este é um recado do Senhor. Então vale a pena sim ler este livro, vale a pena continuar com este livro, porque ele é produtivo. Um livro que em poucos segundos você lê, Você lê, eu acabei de ler aqui, para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência. Em poucos segundos você tira uma verdade da vida, mas às vezes para viver isso aqui eu vou demorar minha vida inteira. Algumas verdades aqui eu vou demandar uma vida toda para entender e viver. Por isso que é um livro profundo, intenso e que tem inegavelmente uma importância para conosco. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele fala de moralidade. Ele fala como ser moral na vida íntima. Está aqui no livro de Provérbios. Ele vai além, ele fala sobre a vida sexual. Como ter uma vida sexual saudável? Ele fala como ter então uma vida de estabilidade financeira. Acabamos de falar do ajudar as famílias carentes, então Provérbios fala, ele me dá dicas para ter uma vida financeira com estabilidade. Ele traz as diretrizes para que tudo isso aconteça. Ele traz o direcionamento sobre a disciplina. Será que eu tenho que ter disciplina? Ou tenho que ser um revolucionário? Ele fala sobre a disciplina, ele fala sobre o coração, ele fala sobre a minha língua, o que eu tenho que atentar e tomar cuidado com a minha boca. Ele fala sobre as más companhias, ele fala sobre os amigos, ele fala sobre as influências, ele fala sobre o orgulho, ele fala sobre o trabalhador, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a morte e ele fala sobre a vida. Provérbios fala sobre tudo que nos cerca nos dias de hoje. É isso, e é assim um resumo bem rápido deste livro. E é interessante quando falamos sobre um livro que fala do nosso cotidiano, porque hoje o que está na moda é justamente isso: você buscar pessoas que conhecem o dia a dia, que te dão conselhos. Agora nós estamos chamando estes profissionais de coach, se não me falha a memória. E numa das pesquisas que eu vi, é a segunda maior profissão do mundo atualmente, perdendo somente para as profissões de TI, que seriam essa tecnologia virtual. Então, é uma carreira produtiva. Todos querem ter um coach, todos querem ser um coaching, porque todos querem entender como responder para as questões da vida, não é? É isso. Todos querem então trazer uma resposta real para aquele problema atual, e uma resposta que me traga sucesso. Porque se eu perguntar o que você quer da vida, e vamos ser sinceros, o que nós desejamos da vida senão o sucesso? Eu quero ter o sucesso na minha família, eu quero que as pessoas vejam a minha família e digam: uau, que família é essa?
Eu quero ter sucesso na minha vida profissional, que as pessoas me vejam na profissão e digam: ali vai um homem de sucesso, um empreendedor bem-sucedido. Eu quero ter sucesso na minha vida interpessoal, ter bons amigos e que esses amigos digam bem: lá vai um rapaz bom, amigo bom. Eu quero ter sucesso até no meu corte de cabelo. Ou quando você vai cortar o seu cabelo, você pede para o cara: olha, faz um estrago danado que eu quero ser o cara mais feio do mundo. Não, você quer ter sucesso até num corte de cabelo. Então em todas as áreas da nossa vida nós desejamos o sucesso. Agora, para ter sucesso, você precisa estar bem direcionado, você precisa ter bons conselhos. O capítulo 10, versículo 8 de Provérbios diz que um homem sábio aceita conselhos. Olha que interessante, eu vou até ler esse versículo para ver se eu não me confundi. Capítulo 10, versículo 8 diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, e ele até continua: mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem deseja aqui ser sábio? Salomão, quando tomou posse do seu reino, Deus teve uma conversa com ele e falou: Salomão, pede, fala o que você quer. E aquele homem pediu tão e somente sabedoria. Aquele pedido foi tão intenso para com Deus, que Deus, além de dar sabedoria, deu riqueza, deu poder para que ele conquistasse inúmeros reinos. Eu gostaria de ser sábio, ter a resposta certa para aqueles que viessem a me procurar. Agora, para ser sábio, eu tenho que estar atento para os conselhos, para os mandamentos que me são dados. É o que diz o livro de Provérbios. Agora, como e aonde começar com tudo isso? Aonde começa o entendimento de um bom conselho? Porque vocês vivem no mesmo mundo que eu. Está sim de gente te dando conselho, né? E tem até um dito popular que fala que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Sinal que a maior parte dos conselheiros joga aleatoriamente informações na minha vida e seja o que Deus quiser. Mas o livro de Provérbios me dá a dica: aonde buscar um bom conselho. E ele diz assim, de volta para o capítulo 1, versículo 7: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. Meus irmãos, o que significa isso? Significa que se eu quero sabedoria, se eu quero seguir na conformidade de um Deus Todo-Poderoso, eu tenho que temer a Ele. E eu temo a Deus quando eu me atento para a palavra de Deus, quando eu me atento para os conselhos que Deus me dá, quando eu leio a palavra e nela medito. Hoje nós tivemos a escola bíblica e falávamos, e para quem não acompanha, nós estamos falando sobre o final dos tempos. E lá fala sobre a apostasia da fé, sobre o enfraquecimento da fé. E ela se dá porque vão surgir inúmeros fatores. Um deles, falsos profetas, pessoas que vão em nome de Deus dizer coisas que não são verdadeiras. Agora, como eu sei se aquele pastor tem dito que é de Deus ou não? Quando eu me atento para a palavra do Criador. Então, o princípio da sabedoria é buscar no Senhor o meu direcionamento, é buscar no livro de Deus o direcionamento. Meus irmãos, quantas vezes nós temos problemas no nosso cotidiano e ao invés de debruçar o nosso primeiro momento na palavra do Senhor, vamos com as nossas próprias forças buscar a solução, vamos buscar no conselho de um ou de outro a solução antes de buscar no do Pai. Quantas vezes eu já não fiz isso? Inúmeras, incontáveis. Bom, e já vou te adiantar o resultado. Como diriam na gíria popular, deu ruim, meu irmão, deu ruim. O tiro saiu pela culatra, a minha resposta não foi certa, o meu posicionamento foi equivocado, e aquela situação que era ruim ficou pior ainda. Agora, às vezes em que eu primeiro me ative na palavra do Senhor, buscando na palavra de Deus o direcionamento, e lógico, depois falando com outras pessoas experientes e sábias, a coisa foi melhor. A resposta que eu pude empreender então foi mais efetiva, mais produtiva, e eu consegui dar
alento naquilo que parecia ser uma jornada terrível. Mas agora coloca na tua vida, quantas vezes você não fez a mesma coisa que eu? Quantas? Por quê? Porque eu não vivi o temor do Senhor, e a consequência lógica foi que eu não tive sabedoria. Ele continua falando, né? Então, só para concluir o versículo 7, na sua continuidade ele diz o seguinte: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quantas vezes eu não fui um louco? Quantas e quantas? Mas enfim, a ideia então é trazer para a nossa vida esse direcionamento de sabedoria de Deus, tendo nele o temor. E depois eu sei que você vai ler com calma cada versículo de Provérbios e você vai tentar introduzir isso na sua vida. Mas tem um capítulo, e é este capítulo que nós vamos nos ater. Tem um capítulo em especial no livro de Provérbios. Todos eles são sábios, todos, sem exceção. Mas tem um que depois eu gostaria que você se atentasse e lesse com calma, que é o capítulo 8. O capítulo 8 de Provérbios traz algo diferente. Tem alguma coisa que foge do usual no capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 traz sabedoria, traz o caminho. Olha como ele começa: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Não clama sabedoria, e o entendimento não está aí para que você possa ouvi-lo? Então ele já começa direcionando sobre a necessária atenção de cada um de nós. Por quê? Porque o entendimento e a sabedoria estão gritando, basta a cada um apenas se atentar e buscar o seu ouvir. Sabe, o capítulo 8, ele continua falando que esta sabedoria, esta que nós falávamos aqui, ela está disponível para todas. Olha só, no versículo 4, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Olha aqui, então, a sabedoria clama, e a voz dela é dirigida para os filhos dos homens. Ela está disponível para todos, sem qualquer exceção, inclusive para aqueles que se distanciam da verdade de Deus. Olha que coisa, dando continuidade no versículo 5, entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. O versículo 5 está dizendo o seguinte: pecadores, simples de entendimento, entendam a sabedoria que está expressa na minha palavra, e convertam-se dos caminhos equivocados que vocês têm tido, e sigam conforme ela os direciona. É isso que diz esse versículo 5. Então Deus joga a sua sabedoria para todos os homens, para aqueles que estão seguindo a sua vontade, e até para aqueles que não estão seguindo a sua vontade. Basta que cada um tenha o desejo de segui-lo. O livro de Provérbios é maravilhoso, porque ele nos direciona para a virtude da sabedoria, mostrando o que ela traz. Você quer encontrar um homem sábio? É simples. Capítulo 8, versículos 6 até o 8. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Um homem sábio é excelente, ele é excelente. Mas ele continua: os meus lábios proferirão coisas retas. Um homem sábio é reto. O que significa isso? Ele tem uma linha só de conduta, ele não oscila conforme o vento, sabe? Agora estou em crise, então eu vou para um lado, e agora não, estou bem dinheiro, vou para o outro. Não, ele tem uma linha única de conduta. Isso é um homem reto, e a sabedoria faz com que o homem venha a ser reto. Lembrando que quando eu estou falando do livro de Provérbios, eu estou falando de uma retidão segundo a vontade de Deus. Mas ele continua: porque a minha boca proclamará a verdade. Meus irmãos, a sabedoria não se esconde na mentira, e nem na omissão, nem na omissão. Por quê? Porque muitos mentem para conseguir os objetivos que têm na vida, outros tantos omitem para ter sucesso naquela empreitada. Não é o que a palavra de Deus fala.
A sabedoria, ela proclama, ela declara, ela grita a verdade. E ele continua: os meus lábios abominam a impiedade. Então ele é justo. E ele conclui no 8: são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Você é excelente. Você é reto. Você é reto. Você é verdadeiro. Mesmo que aquela tua verdade venha a doer um pouquinho, você é verdadeiro. E por fim, você carrega na tua vida a justiça. E olha, a justiça é uma coisa interessante, né? E quem vive no Brasil sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não estou falando de uma justiça tendenciosa, nem que discrimina, nem que acolhe uns e desacolhe a outros. Estou falando de uma justiça íntegra, reta. Você é? Você é? Se você é, glória a Deus por isso, encontramos aqui um sábio. Agora, se num destes caminhos você se desvia, meu irmão, te falta sabedoria. E se te falta sabedoria, então você carrega nos teus ombros a loucura. Porque foi o que nós vimos no capítulo 1. Aquele que despreza a sabedoria, que despreza os conselhos, carrega consigo a loucura. Como você tem sido e como você tem estado? Sabe, meu irmão, a sabedoria, ela se aborrece da maldade, ela fica chateada com a maldade. Olha o versículo 13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então uma pessoa sábia, quando vê o mal sendo praticado, ele se aborrece, ele não se contenta. Eu estava conversando, eu não sei se foi com o meu cunhado, com o Paulo, alguém me contou. Diz que ele estava vendo esses programas de televisão e eles fizeram não uma pegadinha, acho que era uma pegadinha. Eles fingiam que estavam sequestrando uma criança no meio de uma rua movimentada, para ver qual seria a postura daqueles que vissem. A maior parte fingiu que não viu e deu sequência em sua vida. Um sábio, vendo uma maldade, ele se aborrece. E ele vai buscar pela justiça, declarando a verdade com passos de retidão e integridade. Como você tem sido, hein? Quando você vê a maldade acontecendo. Você é como a maior parte destes que eu falei? Finge que não viu? Ou você declara a verdade da tua justiça? Que não é tua, mas é de Deus. Sabe, meu irmão, o livro de Provérbios me impulsiona a ser sábio. Olha que legal. Quem tem filhos aqui, só para eu ter uma ideia? Eu mais ou menos sei, mas eu gostaria de entender. Legal. Os que têm filhos sabem do que eu vou falar. Agora quem não tem filhos teve pai. Então eu acredito que teve a mesma sequência do que eu vou dizer. O que nós não mais queremos do que direcionar os nossos filhos para que eles venham a ser o quê? Sábios. É por isso que a gente vai na escola, ou não? Meu presbítero Joel, por que o senhor pôs esse menino lindo na faculdade? Por que o senhor o direcionou para a faculdade? Para crescer, para ter sucesso na vida profissional com sabedoria de passos. Melhor que o senhor, não sei se conseguirá, ele seguirá no mesmo legado, sendo tão bom quanto. Mas essa não é uma verdade. Nós não queremos que os nossos filhos venham a adquirir sabedoria, pois está aqui, está aqui. O livro de Provérbios me impulsiona, me dá um up, ele liga a chavinha do on para que o Vagninho venha a ser mais sábio. Agora eu tenho aproveitado disso? Eu tenho lido e praticado isso? Ou eu tenho me escondido, como muitos o fazem? Sabe, meu irmão, o livro de Provérbios, ele fala que a sabedoria, ela é tão prestimosa, ela é tão valiosa, que antes você ter a sabedoria do que ouro e prata. Olha só, versículo 19: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Que coisa linda! Quem é sábio
é rico. Olha, e eu não estou falando de dinheiro, hein? Mas quem é sábio é mais rico do que aquele que carrega barras e barras de ouro refinado. A palavra de Deus diz que a sabedoria é uma coisa tão preciosa que quem a acha, acha a vida. Olha só, no final, nos versículos 35 diz assim: porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Que bênção, que maravilha isso. Sabe, meu irmão, quando eu leio o livro de Provérbios, eu falo, eu quero essa sabedoria. Agora, por que eu falei que o capítulo 8 era tão especial? Por quê? Porque aqueles que estudaram mais a fundo o capítulo 8 e todos os demais capítulos do livro de Provérbios, identificaram que Provérbios fala de uma verdade absoluta, fala de uma coisa surreal para o ser humano, e uma verdade absoluta que já esteve entre nós. As pessoas que estudaram a fundo o livro de Provérbios identificaram que o capítulo 8 deste livro fala inegavelmente da figura de Jesus Cristo. Olha que bênção. Quando eu começo a perceber isso, eu vejo que realmente Cristo encarnou essa verdade, Cristo encarnou essa sabedoria em cada passo de sua existência. Então o capítulo 8 do livro de Provérbios era uma clara promessa, esse sim, e ali sim eu tive uma promessa que se cumpriu tempos depois, com o nascimento do ressurreto Jesus Cristo, do meu pastor, um pastor que em tudo foi tentado, mas não pecou jamais. Então o capítulo 8 era a única profecia que existia no livro de Provérbios, que inegavelmente foi cumprida, em tudo. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, nós começamos dizendo que a sabedoria estava disposta e disponível para todos, sinal que Jesus então está disponível para todos. João 14:23, se alguém me ama e obedecer a minha palavra, estarei com ele. Disponível para todos. Basta amar a este Jesus Cristo e seguir segundo a sua palavra, e a sabedoria estará contigo. Depois disso nós vimos e falamos que ela estava tão disponível que ela inclusive estava pronta para os pecadores, para aqueles que se afastam da vontade de Deus, os nécios. Meu irmão, primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, veio para salvar os pecadores, e aquele escritor completa dizendo, dos quais eu sou o pior. Olha que bênção, porque quando eu olhei para a minha vida, identificando que eu não era excelente, que eu não era prudente, que eu não era sábio, que eu não era justo, que eu não era reto, que eu não era nada, que eu me desviava da vontade do Senhor, aí vem a palavra e diz que não faz mal, filho meu, porque eu vim para te resgatar, eu vim para te trazer de volta, porque aonde existia sujeira não mais existirá, aonde você caminhava com a loucura, agora não mais assim o será, porque eu serei contigo e tu serás comigo, e aí eu poderei caminhar em passos de excelência, sendo verdadeiro, declarando a verdade da minha vida. Então eu me alegrei no Senhor, porque eu percebi que aquela promessa de Provérbios 8, ela era para minha e ela é para a tua vida. Em nome de Jesus, receba sempre esta verdade, nunca se afaste dela. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque o ouro, as finas joias, a beleza que carregamos por quanto jovem nós somos, tudo isso se vai, tudo isso com uma leve brisa se desfaz. Agora, a sabedoria, aquilo que me traz inegavelmente a certeza de caminhar com Deus, é mais valiosa do que ouro, é mais preciosa do que ouro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e este versículo faço questão de ler. Primeira carta de Pedro,
versículo 1, capítulo 2. Diz assim, 1:7, perdão. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, nós temos passado por momentos difíceis, de escassez financeira, de escassez de afeto. Nós não temos mais afeto, as pessoas não se amam, elas não se respeitam mais. A bem da verdade é isso. E aí eu leio um livro de sabedoria, aonde eu descubro que a minha fé em Cristo Jesus é mais preciosa do que tudo isso. Que esta sabedoria que Ele me impulsiona a ter vale muito mais do que todas essas verdades que eu falei para vocês. Sabe, meu irmão, Jesus, em sua palavra, Ele disse que Ele se aborrecia do mal. Ele se afastava da soberba e da prepotência. Em Hebreus 1:3, nós vemos que Jesus era a clara representação da excelência. E em Filipenses 2, nós vemos que Jesus se esvaziou e como servo seguiu. Por qual motivo? Por qual motivo? Para que pudéssemos entender que não são das coisas deste mundo que repousa a sabedoria. Não é quando eu encontro um empreendedor de sucesso com os seus cofres cheios de barras de ouro que eu encontrei a sabedoria. Não é quando eu encontro alguém que se predispõe a dizer que ele conseguiu vencer por méritos que ele mesmo teve, que eu encontro a sabedoria. É quando eu me esvazio, tal qual Cristo fez. E como servo caminho, tal qual Cristo fez, seguindo claramente e atentamente a palavra do meu mestre. Quando eu faço isso, eu sigo na verdade absoluta que foi declarada em Provérbios 8, a verdade absoluta da sabedoria. E aí eu encontrei a riqueza maior. Mas para que isso aconteça, meu irmão, eu tenho que te fazer uma pergunta. Qual é a intenção da tua vida, hein? Qual é o teu objetivo de vida? Eu lancei uma mensagem, não sei se foi ontem, hoje, eu já nem sei mais, estou ficando velho. E eu terminava aquela mensagem falando da escolha daquele jovem rico, né? Jesus do lado dele, ele falando: o que eu faço para ser salvo? E Jesus ia pontuando: ajuda, eu já ajudo. Oferece, eu já ofereço. Leia a palavra, eu já leio. Depois de esgotada todas as situações, Jesus virou para aquele menino e falou assim: então larga tudo que você tem e me segue. Puxa vida, eu não vou avaliar a resposta daquele jovem. Na minha mensagem eu avaliei a minha resposta. Como é difícil largar tudo, não é? Como é difícil largar tudo para seguir esse mestre Jesus. Sabe o que significa largar tudo? Significa que na tua vida não mais a tua vida será a prioridade. Significa que na tua caminhada não mais a tua família será a tua prioridade. Não mais a igreja, não mais o pastor, não mais a tua profissão, nada disso mais será a tua prioridade. Significa atender o chamado de Cristo e dizer: Cristo, meu mestre, a partir de hoje, o Senhor é a minha prioridade. Qual é a tua resposta, meu irmão? Qual é a tua resposta? Avalia. Faz uma retrospectiva da tua vida e avalia como você tem respondido a este chamado, como você tem respondido para esta pergunta. E com sinceridade, se porventura a tua resposta for em alguns momentos Cristo não foi a minha prioridade de vida,
Hoje Ele te chama para uma novidade de vida. Quem o acha, acha a vida. Provérbios 8:35. Ainda que eu morra, eu viverei em Cristo. João 11:25. Cristo é a clara certeza da sabedoria. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que possamos ter uma mudança de vida, em nome de Jesus, jogando fora tudo que afrontava a prioridade de Cristo e mantendo Cristo como a minha única sabedoria de vida. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço porque fala comigo constantemente, às vezes até de forma dura, porque eu sou burro, como sou chucro. Senhor, às vezes quero colocar a minha verdade acima da tua verdade. Às vezes quero colocar as minhas forças acima da tua força. Às vezes quero achar que sou mais, quando na verdade sou tão menos. Guarda-me, ó Pai, para que eu possa ter uma novidade de vida, Senhor, em cada segundo, para que eu possa viver plena e intensamente a verdade de Jesus Cristo, e então, Senhor, não serei tão e somente conhecedor da verdade, mas sim terei uma sabedoria para seguir no caminho que me levará para a vida eterna. Guarda-nos agora, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, sê com cada um, que Teu Espírito Santo traga o entendimento, que Teu Espírito Santo, Senhor, traga a fé necessária, para que venhamos a ter, Senhor, uma mudança, onde quer que venha a ser necessário, mas que em todo tempo busquemos adorar ao Teu nome. Liberta-nos, ó Pai, do erro, da mesmice do ontem. Guarda-nos, Senhor, para que possamos continuar vivendo a plenitude de Cristo em cada segundo. Cantamos nos cultos, louvamos nos cultos, mas eu quero viver, quero ter um legado onde as pessoas declarem: aquele vivia o que cantava, aquele tinha paz do que pregava, e que a minha vida venha a ser uma constante pregação da honra e glória do Teu nome. Guarda, Senhor, a cada um de nós, para que a verdade declarada em Provérbios venha a ser absoluta em nossas vidas, sinal claro de que Cristo habita em mim. Guarda-nos, ó Pai, para que Teu Espírito Santo venha a ter em nosso corpo morada. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Meu irmão, que você tenha uma semana de vitória em Cristo, que você tenha uma semana de empreendimentos dotados de sabedoria, que Provérbios 8 venha sendo uma verdade na tua vida, e que as doces consolações do Espírito Santo, sabe, consolações que vão te amparar em cada chorinho, em cada lágrima, que o amor de Deus Pai, mas um amor tão intenso, tão extraordinário, que nós não conseguimos sequer entender, que este amor venha a ser manifesto na tua vida, e que a plenitude de Cristo, Cristo, que a plenitude de Cristo venha a ser a essência da tua vida, que as pessoas, quando te vejam a Cristo, que o teu cheiro venha a ser o cheiro de Cristo, que as tuas palavras venham a ser as palavras de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Silêncio
uma semana de bênção.